Se você conhece o modo hardcore do Minecraft, existem grandes chances de você conhecer o Fusa. Ele sobreviveu 5 anos sem morrer, criando construções incríveis e megalomaníacas. No modo hardcore, Fusa, sem dúvidas, é um dos jogadores mais notáveis, como se fosse um Vinicius 13 gringo. Qual foi o maior tempo que um mundo seu durou no Minecraft? Comenta aqui embaixo. Os meus duravam sempre cerca de 2 meses com meus colegas de escola. Mas bem, vamos conhecer a jornada espetacular dessa lenda, assim como também a sua morte trágica para um bebê zumbi após 5 anos de modo sobrevivência na maior dificuldade do jogo. Fusa começou seu canal em dezembro de 2006, quando o YouTube era só mato. Para vocês terem ideia, a plataforma tinha acabado de ser comprada pela Google e tinha apenas 1 ano de idade. Ele é muito mais antigo do que o Venom Extreme, Monark, Coisa de Nerd e companhia. Anos depois, já em 2011, tivemos o lançamento oficial do Minecraft. Seu estilo inovador de natureza e mundo aberto davam liberdade aos seus jogadores. Fusa conheceu o jogo e rapidamente decidiu se desafiar, aventurando-se no modo hardcore. Nessa modalidade, basicamente a jogabilidade fica bloqueada na dificuldade mais difícil e se você morrer, o mundo é deletado para sempre. Imaginar que a qualquer momento você poderia perder todo o seu progresso com certeza traz uma certa adrenalina. E logo, Fusa criou sua primeira série de hardcore Minecraft, publicando seu primeiro vídeo em 7 de fevereiro de 2012. Ele era iniciante, então obviamente, o começo de sua jornada foi muito difícil. Na sua primeira tentativa, ele rapidamente foi abatido por um esqueleto e teve seu mundo deletado, mas ele não desistiu. Já na sua segunda tentativa, como em qualquer gameplay, ele começou cortando algumas árvores e construindo algumas ferramentas de madeira. Desta vez ele foi mais esperto e rapidamente fez uma espada para combater possíveis ameaças durante a noite e não morrer com batata, além de progredir para ferramentas de pedra e coletar comida. Explorando uma caverna, ele encontrou monstros, mas usando sua espada, ele conseguiu sobreviver. Por fim, ele coletou alguns minérios e conseguiu montar um abrigo simples com uma fornalha e itens básicos, e durante os próximos episódios, ele continuou minerando e lutando nas profundezas da caverna. Desse modo, ele conseguiu fazer uma armadura completa de ferro. Se aventurando pelo mundo, navegando pelo mar, nosso herói conheceu novos biomas e finalmente conseguiu terminar sua primeira casa oficial. Fusa conseguiu encontrar um spawner de zumbi, uma mina abandonada e seus primeiros diamantes. Com uma espada na mão, ele pôde conhecer a dimensão do Nether pela primeira vez, tendo consciência que um passo em falso poderia terminar sua jornada para sempre. Ele atravessou um oceano de lava e lutou contra Gashes até encontrar uma fortaleza, e viajando por um labirinto de corredores, ele bravamente conseguiu enfrentar Blazes e no fim, ao coletar o que precisava, pôde voltar para casa. Tudo estava indo bem e ele conseguiu chegar ao episódio 30 com sucesso. Agora ele sabia que o seu maior desafio estaria além de outro portal. Ele sabia que para derrotar o dragão era necessário muito preparo, porque caso ele caísse no The End, todo o seu progresso até ali teria sido em vão. Então ele se dedicou a adquirir equipamentos para a batalha final, tendo aprendido até mesmo a arte de fazer poções. Além disso, ele vasculhou florestas para criar um exército de lobos. Sua armadura estava cada vez com encantamentos melhores. A hora finalmente chegou. Fusa reuniu todos os seus suprimentos e disse adeus à sua casa para o caso dele não conseguir retornar. No episódio 70 de sua série, ele estava diante do desafio final. Frente a frente com o portal da fortaleza, ele saltou convicto de que poderia vencer o dragão. Ele spawnou em uma plataforma subterrânea e, cavando um túnel, conseguiu chegar ao cenário da assustadora batalha. A prioridade era atirar e destruir os cristais que regeneravam a vida do boss do Minecraft. O dragão voou em sua direção, mas Fusa estava preparado para combatê-lo. Após uma luta insana e o Ender Dragon quase sem vida, com uma última flecha, o nosso herói venceu o chefe do jogo. Pela primeira vez em sua vida, Fusa zerou o Minecraft, seguindo feliz com sua vitória, entrando no portal e retornando ao mundo normal. Nessa altura da história, ele estava tipo Homem-Aranha longe de sua casa e acabou ficando completamente perdido. Sem achar o celular, ele apenas decidiu terminar o vídeo e, já tendo zerado o jogo, Fusa encerrou a sua série hardcore por enquanto. Nos meses seguintes, nós podemos assistir ele criar uma nova aventura com mods e jogar vários mapas de desafio. 6 meses depois, ele se sentiu motivado a regressar ao seu mundo hardcore, assim podendo continuar sua série naquele seu mapa no Minecraft. Depois de reassistir seus vídeos, Fusa pôde ficar tipo Homem-Aranha de volta ao lar e encontrar o seu abrigo. Seu plano agora era evoluir para então enfrentar o novo boss daquela atualização do jogo, o Wither. Ele encontrou um spawner de esqueleto e conseguiu fazer uma ótima farm. Em seguida, ao longo dos próximos episódios, Fusa minerou e expandiu sua casa, conseguindo criar uma grande plantação de comida, farm de cana-de-açúcar e farm do Nether. O próximo projeto foi o Nether Hub, conectando portais a lugares distantes com a sua impressionante base subaquática. Fusa estava concentrado naquele mundo, expandindo cada vez mais sua base. Oh não, espere! Uma queda de energia em sua casa danificou o disco rígido de seu computador. Fusa tentou de diversas maneiras recuperar e restaurar o seu mapa, mas rapidamente ficou claro que aquele era o fim daquela sua série hardcore com mais de 1 ano e 100 episódios. Tudo isso perdido em um disco rígido queimado. Mais uma vez, Fusa teria que recomeçar novamente, porém dessa vez, aquele clique mudaria sua vida para sempre. Ele nasceu em uma ilha no bioma de savana. De início, ele achou que aquele não era o lugar ideal para iniciar uma série, porém,
explorando um pouco mais a região. Felizmente, o nosso herói forjou uma armadura completa de ferro, até que de uma forma bem rápida. Ele estava bem satisfeito e decidiu continuar, tendo conseguido obter seus primeiros diamantes logo nos primeiros episódios. Fusa encontrou uma vila para conseguir mais recursos, achou um templo do deserto, coletou comida, fez uma mesa de encantamentos e um portal para o Nether. Por sorte, o seu portal apareceu justamente em uma fortaleza. Esse estava sendo seu melhor desempenho até então. Ele estava tão sortudo que ao derrotar um Wither Skeleton, de primeira dropou uma cabeça. Matematicamente, você precisa matar 100 Wither Skeletons para obter 2 cabeças, então ele realmente estava com sorte por onde quer que ele passasse naquele mundo. Saqueando templos e obtendo cada vez mais itens, o modo hardcore já estava fácil para Fusa. Durante a mineração, ele coletou muitos diamantes, usando até mesmo o encantamento de fortuna, multiplicando assim ainda mais os seus ganhos. Atravessando o oceano, ele encontrou a Fortaleza do Fim e pôde atravessar mais uma vez o portal interdimensional para derrotar o dragão. A partir daí, os seus projetos começaram a ficar cada vez maiores. Além de farms usando spawners de mobs, ele expandiu a sua aldeia adicionando uma estátua de bebê zumbi. Ele furou a bedrock superior do Nether para facilitar que os portais sejam conectados e que grandes distâncias sejam percorridas com agilidade. Com muita tentativa e erro, ele ligou o portal de sua base até a Fortaleza do End. De forma bem trabalhada, ele pôde nerfar totalmente a Fortaleza do Nether para posteriormente fazer uma farm. Usando algumas poções de respiração aquática, Fusa entrou no monumento do oceano e nadou atravessando várias salas. Ele conseguiu achar o Guardião Boss do monumento e, usando a parede como proteção, derrotou o inimigo, finalizando com uma flecha. Ele sobreviveu e conseguiu coletar várias esponjas do mar. Após isso, ele começou um dos trabalhos mais demorados de um mundo survival. Fusa iniciou o processo de secagem do monumento do oceano usando areia. Depois de semanas colocando e removendo areia, ele finalmente havia terminado. A partir desse momento, ele começou uma linda ambientalização daquele lugar, substituindo o chão de cascalho por grama. Levou ao todo cerca de 5 meses para que ele terminasse tudo. Foi um projeto muito grande, envolvendo vários materiais diferentes. Paredes de vidro, folhas, grama e o espaço interno do templo estava dedicado a uma gigantesca farm de Guardians. Porém, no meio desse processo, Fusa recebeu uma triste notícia. Um velho amigo de 23 anos havia partido. Ele ficou um tempo afastado da internet, porém quando voltou, retornou fazendo uma homenagem ao seu amigo e decidido a fazer o seu melhor no game. O resultado da construção ficou 10 vezes melhor, não podendo ser descrito com palavras. Aquilo representava muito mais do que um jogo. Do absoluto zero, Fusa progrediu e criou uma das melhores construções do Minecraft, sem ao menos morrer uma única vez naquele mundo hardcore. O céu é literalmente o limite. Após isso, o próximo projeto foi de fato uma cidade no céu. O início se deu em um templo do oceano, onde mais uma vez ele tinha que secá-lo. Um grande cubo de areia foi feito sobre o monumento para criar um contorno acima d'água. Após semanas de mineração e colocação de areia, Fusa pôde deixar que todos aqueles blocos caíssem sobre o mar. Uau, aquilo realmente foi uma estratégia inédita. Usando blocos de quartzo sobre areia, ele então pôde construir um monumento oceânico perfeito. O próximo passo foi começar a cidade do céu. Fusa iniciou com uma grande plataforma para caso fosse necessário pular enquanto construía. A partir daí, ele construiu uma gigantesca ilha flutuante, onde ele sabia exatamente o que iria ser feito sobre ela. No próximo episódio, ele começou a empilhar blocos para formar grandes muralhas que serviriam para abranger seu grande castelo. No centro, ele fez uma aldeia com edifícios de quartzo e já fora das muralhas, algumas decorações extras. Lentamente, a construção estava se juntando. Ele terminou o interior da ilha, destruiu as plataformas e a cidade do céu finalmente estava pronta. Ele já estava no dia 3319 do Minecraft, o que significa cerca de 550 a 1000 horas na vida real. Com 2 anos de duração, seu segundo mapa hardcore tinha oficialmente superado o primeiro. Ainda assim, Fusa não pensava em parar. Ele começou uma farm de Enderman no The End e partiu em busca do seu próximo monumento, a Caverna do Caos. A ideia era criar uma imensa caverna contendo todos os monstros hostis existentes no jogo. Com certeza não seria uma tarefa fácil. Fusa começou explodindo, dias foram se transformando em meses e finalmente, após
após 1 ano e meio, estava pronto. Seu mundo estava ficando incrível e atemporal, com 4 anos de duração, usando apenas uma única vida. Nessa época, já faziam 11 anos que ele estava na internet e seu canal na Twitch acabava de atingir 2.000 seguidores. Porém, tudo estava prestes a mudar. Em um dia como qualquer outro, Fuse estava trabalhando em uma farm de bruxas. Ele estava cavando para posicionar um beacon e agilizar os processos. Por serem locais escuros, as cavernas têm uma incidência muito maior de mobs. Além disso, Fuse estava usando uma elytra ao invés de um peitoral, diminuindo drasticamente a sua defesa. Esses fatores mudariam sua vida para sempre. I knew it. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm stupid. Oh, a baby zombie. Tudo estava acabado. 5 anos em um único mundo hardcore foi destruído pelas mãos de um bebê zumbi em menos de 30 segundos. Ele ficou arrasado. Aquilo era muito mais do que um mapa. Aquilo foi a sua forma de se expressar durante anos. Aquilo era algo de que ele poderia se orgulhar. Porém, tudo aquilo foi embora por água abaixo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sua história começou a ser compartilhada loucamente. O homem que perdeu um mundo de 5 anos. Depois de 14 anos de YouTube, Fuse começou a se tornar viral. Aquilo parecia loucura. Em 40 horas, sua história tinha se espalhado mundialmente. O clipe atingiu 1 milhão de visualizações, foram escritos vários artigos sobre ele e ele inclusive apareceu na televisão britânica. Finalmente havia chegado a sua hora de brilhar e uma nova oportunidade surgiria, muito diferente do modo hardcore. Minecraft Mondays reunia alguns dos maiores criadores gringos de todo o mundo para competirem dentro do jogo quadrado. Foi um evento com duração total de 14 semanas, idealizado por um popular youtuber chamado Kingstar. Quem vencesse mais minigames levaria o prêmio de $10.000. Nessa época, Fuse estava em evidência e por isso ele foi convidado. Durante as primeiras 7 semanas do evento, Fuse e sua dupla conseguiram a segunda colocação. Depois disso, eles não tiveram um desempenho tão bom, mas a visibilidade do evento fez com que Fuse crescesse ainda mais. A partir da 10ª semana, tudo iria mudar. Fuse iria se reunir a um jogador imparável que desequilibrava todos os minigames. A nova dupla sorteada dele foi o próprio Technoblade, alguém que viria se tornar um dos seus melhores amigos. Eles foram bem focados pelas outras duplas, mas isso não importava. O jogo da vez era Hunger Games, onde Fuse e Technoblade juntos jogavam freneticamente, eliminando os outros adversários. Logo, eles já estavam com a armadura completa e até mesmo com uma espada de diamante. Perseguindo os inimigos, Technoblade derrotou Skeppy e Fuse derrotou Efmon, e só restava mais uma equipe. Felizmente, eles conseguiram pegar um dos jogadores desprevenido e rapidamente ganhar o jogo. Os dois juntos ocupavam a primeira e segunda colocação. A competição permaneceu acirrada, já que o antigo companheiro da equipe do Fuse teve um ótimo desempenho no jogo Procure o Botão. Com isso, ele ameaçava tomar a posição Technoblade no ranking, mas por sorte, o quinto jogo era o minigame Skywars. E como nós sabemos, Technoblade é incrível no Skywars, pois durante anos ele dominou o Hypixel com vários vídeos e recordes no game. Fuse e Technoblade dominaram e asseguraram o primeiro lugar com uma diferença de mais 150 pontos. Eles estavam na metade do evento e as condições pareciam boas. Tudo o que era necessário seria manter a liderança para então ganhar $10.000. E com um sólido desempenho no minigame TNT Run e uma vitória no Spliff, finalmente chegamos ao último jogo, novamente Hunger Games. A estratégia da dupla nesse Battle Royale foi imediatamente correr para o extremo do mapa, adquirindo o máximo de recursos possíveis, e rapidamente Technoblade já estava com a armadura completa de ferro e uma espada de diamante. A caça começou. Na floresta, eles encontraram e derrotaram com êxito um adversário, assim como também no centro do mapa, coletando ainda mais suprimentos. Porém, até rosas têm espinhos. Com isso, em meio a um embate intenso, Fuse acabou sendo derrotado. Technoblade sobreviveu e estava tudo em suas mãos. Após eliminar mais 2 competidores, ele foi desafiado a uma luta de punhos. E essa, meus amigos, foi uma luta até a morte, onde a habilidade era o único fator que importava. E Techno venceu. Juntos, eles dominaram o evento, assumindo as primeiras colocações da tabela. Porém, o mais importante foi a amizade genuína que estava começando ali. Agora, Fuse nunca mais perderia para um bebê zumbi, porque tinha Technoblade ao seu lado. Na próxima semana, a dupla de Fuse foi Wilbur Soot, e por mais que eles não tenham vencido o evento, o contato com Wilbur proporcionou a próxima aventura do nosso herói. No final de novembro de 2019, o Wilbur Soot começou um novo servidor. Era uma réplica da Terra em escala reduzida, incluindo muitos mods e mais de 100 outros criadores de conteúdo. Estamos falando do SMP Earth. O Sol nasce em uma nova aventura, onde os oceanos frescos estão ansiosos para serem navegados. Fuse originalmente planejava reivindicar a Islândia sozinho, mas isso não foi uma boa ideia. Rapidamente, ele formou uma
uma equipe com Technoblade. No Polo Sul, os dois juntos formariam o Império Antártico, e mais do que depressa, os dois começaram a defender suas terras, eliminando outros jogadores que estavam por lá. Inclusive, eles tiveram que enfrentar até mesmo invasões aéreas, porém, a dupla faria de tudo para proteger aquele terreno. Juntos, eles continuaram reivindicando novas terras, expandindo seu território até a Oceania. Eles receberam diversas solicitações de alianças e tréguas, incluindo uma do próprio youtuber Tommy. Após várias semanas se equipando e ficando mais fortes, um novo acontecimento mudaria tudo. O mod de Factions que estava sendo usado na SMP Earth permitia que as equipes reivindicassem territórios com base na quantidade de jogadores. Com 3 membros, o Império Antártico foi capaz de dominar 3.000 pedaços de terra. Aquilo não era muito se comparado ao tamanho do mapa, mas Technoblade havia descoberto uma forma de fazer o preenchimento automático, indo ainda mais além desse número. Assim começou a dominação mundial. Usando um avião, eles viajaram ao redor do mundo, reivindicando todas as terras. O plano de Technoblade funcionou e o chat foi a loucura. Apenas 3 pessoas haviam conquistado a maior parte do mundo inteiro. Rapidamente, os outros jogadores ficaram perplexos e vieram questionar aquilo. Então Wilbur reuniu todos no servidor para uma reunião. O Império Antártico seria julgado por aquilo. Primeiro foi debatido se aquilo realmente foi um crime, mas Technoblade argumentou que ele usou apenas meios lícitos. Alguns exigiam a execução deles e outros apenas fraternidade. No fim, deixaram que eles retornassem às suas casas no Polo Sul e uma nova regra foi criada, proibindo a dominação do mundo. Algumas semanas se passaram e o Império Antártico prosseguiu com uma rodovia que cobria grande extensão do mapa. Porém, em determinado momento, Technoblade foi alertado que haviam pagado um jogador para matá-lo. Tommy estava a caminho de eliminar o nosso porco favorito. Ele era um Uber, só que era um Uber de agiotagem, sabe? Tava indo lá mesmo pra ceifar o porco. Porém, Technoblade não se intimidou e rapidamente foi em busca do confronto sem recuar. Ele conseguiu derrotar Tommy em um embate direto e depois disso buscou vingança. Technoblade começou a matar Tommy até dizer chega, para garantir que aquilo nunca mais se repetiria de novo e obviamente não se repetiu. Technoblade Supremacy. É por isso que eu pago tanto pau pra esse porco. E depois desse ponto, depois de muito conteúdo, SMP Earth estava chegando ao fim. Mais uma vez, Fusa tinha feito novos amigos. Com Wilbur e Tommy, os 4 ainda iriam formar um belo squad no futuro. E isso aconteceu logo em seguida em um evento chamado Minecraft Championship. A comunidade estava amando aquele formato de competitividade com vários youtubers juntos e muitas lives. Minecraft Championship trouxe o mesmo nível de combate que Minecraft Monday, porém era muito mais alegre com um cenário mais arcade que as pessoas amaram ainda mais. O primeiro jogo foi Skyblock, algo muito original e criativo. As crianças de hoje em dia podem nem conhecer por se tratar de um modo de jogo muito antigo, mas não tenham dúvidas, é incrível. Com recursos limitados, todas as equipes competiam para ver quem iria evoluir mais rapidamente. O Wilbur começou rushando para o meio, mas não foi muito longe, então Fuse assumiu seu lugar e logo eles conquistaram recursos valiosos e inéditos. E tirando a morte precoce de Wilbur, as coisas estavam indo bem para a equipe dos nossos heróis, considerando que eles estavam derrotando vários jogadores com êxito. Porém, durante uma intensa batalha concentrada no meio do mapa, Fuse tentou um ataque aéreo e infelizmente caiu nas mãos dos inimigos. No entanto, Technoblade e Tommy conseguiram dar seguimento ao jogo, derrubando os demais jogadores. Assim, eles garantiram o primeiro lugar daquele modo de jogo. A equipe teve um ótimo início e ao longo do evento só iria melhorar. O último minigame ficou marcado porque, na minha opinião, é um dos mais emocionantes. O jogo da vez era Queimada, onde o objetivo era atingir todos os jogadores da equipe adversária sem ser atingido uma única vez. Através do olhar dos jogadores era perceptível a concentração e a frieza para aquele tipo de jogo. Eles se movimentavam o máximo possível para confundir a equipe adversária até que restasse apenas um ou dois, enquanto a arena diminuía. No final, Fuse e Technoblade, com capas certeiros estilo no Bropelão, conseguiram vencer o primeiro round e só seria necessário vencer mais um. E enfim, nossa equipe conseguiu um dos melhores desempenhos da história do Minecraft Championship. E na questão de outros eventos, Fusa teve uma performance mediana, porém continuou recebendo bastante visibilidade e destaque, conhecendo novos youtubers e fortalecendo amizades. Sua próxima aventura seria ainda maior, algo que faria com que seu canal crescesse mais do que perder um mapa de 5 anos no hardcore. Juntando-se aos seus amigos Wilbur, Technoblade e Tommy, Fusa agora estava no Dream SMP.
Aqui no canal tem uma playlist completa narrando os fatos sobre essa série RPG incrível que mais se parece com Game of Thrones no Minecraft. Depois maratona aqui que você não vai se arrepender, pois está com qualidade Netflix. Mas bem, Fusa protagonizou uma importante cena da trama. Até então, Wilbur era o maior vilão da série e estava planejando explodir a cidade de Elmenberg. Fusa era amigo de Wilbur, mas também tinha importantes alianças com os membros da cidade. No fim, à beira da loucura, aquele único botão acabou por ser pressionado. Toda a cidade havia se reduzido a pó. Para evitar suspeitas e complicações maiores, Fusa acabou eliminando Wilbur na frente de todos e, consequentemente, tirando a última vida de seu amigo na história do RP do servidor, libertando-o finalmente. E nas cinzas da cidade, Fusa viu uma oportunidade de se juntar às pessoas daquele lugar, uma oportunidade de reconstruir o que já havia sido uma grande história. E por mais que Fusa tenha sido simpático com aquelas pessoas, ele se viu na obrigação de se mudar e construir sua casa em um novo terreno. Tubbo havia se tornado o novo presidente da cidade e não hesitou em exilar Tommy, um de seus melhores amigos. Se Tubbo estava disposto a exilar Tommy, o seu melhor amigo, para evitar conflitos com Dream, o que será que ele poderia fazer no futuro? Então por isso Fusa procurou abrigo com o velho amigo, o Technoblade. As pessoas odiavam o porco porque ele havia contribuído para a destruição da cidade. Por isso ele vivia dias solitários em sua base na neve, longe de todos, e não demorou muito para que o governo viesse atrás de Technoblade para que ele prestasse contas aos danos causados à cidade. O exército de açougueiros, o exército Butcher, se reunia para procurar o paradeiro daquele porco, e Fusa era o aliado mais evidente de Technoblade. Por isso ele foi interrogado e sua casa revistada. Após um longo diálogo, foi encontrada uma bússola que apontava diretamente a localização daquele porco, e com isso o exército Butcher iria atrás dele. Fusa mais do que depressa enviou uma mensagem a Technoblade avisando sobre os riscos que ele corria, e ainda assim caminhando até lá, ele pôde testemunhar o seu amigo sendo retirado da sua vida de paz na neve para um julgamento por seus atos de guerra, onde planejavam eliminá-lo. Fusa não teve escolha a não ser retornar para casa e evitar sofrer o mesmo destino. Technoblade preso e ao toque de uma alavanca, uma bigorna seria liberada sobre a sua cabeça. Porém, antes que o julgamento terminasse, algo impactante aconteceria. Panji surgiu do céu e começou a dispersar todos, distribuindo bofetadas gratuitas. A bigorna foi liberada sim, mas como vocês sabem, Technoblade never dies. Havia um totem da imortalidade em seu inventário, o que permitiu que ele fugisse, e nos dias seguintes, Fusa, que estava preso, começou a cavar sua rota de fuga. Eventualmente, ele escapou e com o socorro de Technoblade, eles retornaram para o abrigo na neve, e para o bem de todos, eles planejavam destruir Elmenberg para sempre. A cidade havia machucado pessoas de bem e recusado reconhecer seus erros. Com a ajuda de Dream e o completo arsenal de Technoblade, a destruição seria inevitável. Fusa não odiava Elmenberg, ele odiava o que aquele lugar fazia com as pessoas. Seus antigos amigos se tornaram pessoas violentas, então os três juntos destruiriam até o último bloco da cidade. It's all over, but the cry, and nobody's crying but me. Após a destruição, Fusa e Technoblade voltaram às suas vidas pacíficas na neve. Eles esperavam que as pessoas aprendessem a lição e continuassem. Nos meses seguintes, a grande contribuição de Fusa em Dream SMP fez com que seu canal tivesse o maior crescimento da história. No fim, ele se manteve fiel à sua promessa e criou sua terceira série no modo hardcore do Minecraft. Dessa vez, ao invés de transmitir para 10 ou 20 pessoas, suas lives continham centenas de espectadores. Animado para ver onde aquilo levaria, Fusa criou um novo mundo, começando uma nova jornada. Nessa época, ele estava na nova versão 1.14, um cenário totalmente diferente do que ele havia começado há vários anos atrás, e após uma pequena mineração, ele aproveitou o oceano para coletar recursos e progredir. Fusa continuou seu progresso, indo ao Nether, encontrando um spawner em uma caverna. Rapidamente, ele já havia encontrado a fortaleza do The End. As coisas estavam indo muito bem, e em apenas uma semana e meia, ele já havia derrotado o dragão. O seu objetivo era ir até a cidade do fim e pegar a Elytra. E então, ele estava lá, a apenas uma pérola do seu objetivo final. What? No! Really? Oh, we got glitched out of the fucking world, dude. Oh, come on.
Pois é, Fusa morreu para um bug, foi decepcionante. No modo criativo, ele estudou as prováveis maneiras de sobreviver àquele bug. A conclusão final foi de que aquilo era um erro de renderização, então diminuir os chunks carregados poderia ajudar. O seu público estava com ele ao vivo e tinha presenciado tudo aquilo, e em poucos minutos, em um gesto de motivação e apoio, Fusa criava o seu quarto mundo hardcore. E agora, com aquela falha fora do caminho, nosso herói estava muito mais confiante. Ele começou a quarta série exatamente da mesma maneira que a terceira, obtendo ferramentas e explorando o oceano. De modo geral, ele encontrou vilas, templos do deserto e uma fortaleza do Nether em cerca de 14 horas. A série teve um ótimo começo e continuaria em um ritmo muito acelerado. Fusa reuniu equipamentos melhores e estabeleceu uma base. De volta ao The End, ele facilmente derrotou o dragão. Novamente, ele já estava frente a frente com o que havia feito morrer da última vez, e olhando para o vazio do portal, ele atirou mais uma pérola. E deu certo. Em uma jornada perigosa pela End City, Fusa conseguiu percorrer os arriscados caminhos e a Elytra finalmente era dele, e antes de voltar para casa, ele construiu uma pequena farm de XP naquela dimensão. Depois, ele continuou a explorar o seu mundo e buscou construir novas farms. Fusa saqueou a mansão da floresta, eliminou mais dragões e conseguiu a melhor armadura do jogo. Nesse ponto, o nosso herói anunciou seu maior projeto, Atlanta, uma cidade completamente submersa debaixo da água, na dimensão do fim, contendo inclusive biomas personalizados. Ele sabia que aquilo levaria meses, mas tempo não era um problema. Finalmente, Fusa anunciou que estava largando seu emprego para se dedicar em tempo integral ao YouTube. Agora, com milhares de espectadores, sua jornada seria ainda mais especial. Em uma de suas lives, ele conheceu a mulher que viria a ser sua noiva no futuro, e aliás, eles sim se casaram. Fusa estava vivendo um sonho, porém agora, mais do que nunca, com ainda mais tempo livre para se dedicar aos seus projetos, e foi isso que ele fez. Fusa se dedicou a Atlanta. Dentro de 4 meses, o projeto mais incrível feito inteiramente no Survival estava pronto. Ele estava imparável, já partindo para o seu próximo projeto. Fusa limpou o Nether desde a bedrock superior até a inferior. Após isso, criando uma grande plataforma de concreto preto e vidro, ele pôde construir um castelo no meio do vazio. Um grande cristal dava lugar a uma farm de Wither Skeleton, uma das mais difíceis do Minecraft. E nessa altura, Fusa já contava com mais de 3.4 milhões de seguidores na Twitch. Ele teve novas ideias, inclusive decidiu criar uma espécie de machinima no seu mundo. Naquele mapa existiam vários deuses e cada um governava diferentes terras e tinha diferentes poderes. O pior deles era o Rei Ender, que conseguiu até mesmo roubar uma fortaleza do Nether para si. E o Rei Ender não parou por aí. Além de dominar a dimensão do Nether, ele levou seu terror aos mares do mundo normal, destruindo completamente o templo do oceano. E por acaso, o deus dos mares estava dormindo naquela ocasião e seu habitat ficou completamente em ruínas. Entretanto, a história está longe de terminar. Ela continua a ser escrita até os dias de hoje. Já fazem 2 anos que Fusa está sobrevivendo nessa sua série hardcore. O tempo voa demais e, exceto se acontecer um novo bug ou um descuido, parece que esse mapa não vai acabar tão cedo. Em 14 anos de YouTube, Fusa conseguiu criar uma comunidade verdadeira como nenhuma outra. Uma comunidade que o ajudou a realizar seus sonhos e mudou sua vida para sempre. Inspirando milhões de pessoas e fazendo o seu melhor, nosso herói se dedica em tirar o melhor proveito da sua vida, quebrando seus próprios limites. Senhoras e senhores, essa é a lenda de Fusa. Esse vídeo ficou muito longo, deu muito trabalho, então se você viu até aqui, por favor, engaja deixando um like, se inscrevendo no canal e até mesmo comentando Fusa é uma lenda. Desde já sou imensamente grato a todos vocês e dedico os créditos desse vídeo ao Evan MC Gaming, que faz um conteúdo incrível aqui no YouTube. O nosso parabéns ao Fusa e vamos atrás dos nossos sonhos, mesmo que demore 14 anos. Um forte abraço e fiquem bem.